Oi para você que está assistindo esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz essa estrela em crochê personalizada com bordado. Os materiais que eu utilizei foram lã pinguim cristal amarelo e preto, agulha para crochê número 2, agulha para tapeçaria, tesoura e fibra siliconada. Com os materiais em mãos, vem comigo aprender essa obra de arte. Para começar a estrela, eu faço uma volta em torno do meu dedo. Introduzo a agulha, puxo e faço uma corrente. Dentro deste anel, faço 3 pontos baixos. E logo após, uma corrente. Puxo esta laçada fechando bem e viro. No primeiro ponto de base eu faço um ponto baixo, no segundo um aumento triplo, que é 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no terceiro ponto de base faço um ponto baixo. Terminada a segunda carreira, faço uma corrente e viro para o outro lado. No primeiro ponto de base, um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo. No terceiro ponto de base, um aumento triplo. No quarto ponto de base, um ponto baixo. E no quinto e último, outro ponto baixo. Faço uma corrente e viro para o outro lado. Um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo outro ponto baixo. No quarto ponto de base, um aumento triplo. E os outros 3 pontos de base, faço um ponto baixo em cada um. Uma corrente após terminar o último ponto baixo e viro para o outro lado. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento triplo. E os outros pontos restantes, um ponto baixo em cada um. Ao final, uma corrente e viro para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento triplo. E termino fazendo os 5 pontos restantes, um ponto baixo em cada um ponto de base. Uma corrente ao final e viro para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No sétimo ponto de base, um aumento triplo. Nos outros 6 pontos de base que restaram, um ponto baixo em cada um. Ao final, uma corrente e viro. Inicio fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
7 pontos baixos. No próximo, um aumento triplo. E termino tecendo mais 7 pontos baixos nos 7 pontos de base que me restaram. No final, uma corrente e viro para o outro lado. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No nono ponto de base, um aumento triplo. E termino fazendo mais 8 pontos baixos nos pontos de base que restaram, nos 8 pontos de base que restaram, em cada um ponto baixo. Ao final, uma corrente e viro para o outro lado. Começo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento triplo. E termino tecendo um ponto baixo em cada um dos outros 9 pontos de base que me restaram. Faço uma corrente e viro para o outro lado. Começo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No próximo ponto de base, um aumento triplo. E continuo tecendo os outros 10 pontos de base que restaram, fazendo um ponto baixo sobre cada um ponto de base. Terminado os 10 pontos restantes, faço uma corrente e viro para o outro lado. Começo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No próximo ponto de base, um aumento triplo. E termino fazendo os 11 pontos de base que me restaram, colocando um ponto baixo em cada um ponto de base. Ao final, uma corrente e viro. Começo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. E no próximo ponto de base, um aumento triplo. E termino fazendo os 12 pontos de base que restaram, colocando um ponto baixo
em cada um. Terminado o último ponto baixo, uma corrente e viro para o outro lado. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. No próximo, terminado os 13 pontos baixos, no próximo, um aumento triplo. E continuo trabalhando um ponto baixo em cada um dos 13 pontos de base que restaram nesta carreira. Terminei todos os 13 pontos baixos, faço uma corrente e viro para o outro lado. Começo fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No próximo ponto de base, após ter feito 14 pontos baixos, eu faço um aumento triplo. E continuo fazendo um ponto baixo em cada um dos 14 pontos de base que restaram na carreira. Terminado, faço uma corrente e viro para o outro lado. Começo fazendo um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. No próximo, um aumento triplo. E termino fazendo um ponto baixo em cada ponto de base dos 15 pontos que restaram na carreira. Terminado a carreira, faço uma corrente. E esta etapa de aumentos no centro do trabalho está terminada. Agora eu viro para o outro lado e começo fazendo uma diminuição, que é 2 pontos baixos fechados junto. Começo fazendo uma diminuição e sigo tecendo um ponto baixo em cada ponto de base, até me restar somente 2 pontos de base ao final da carreira, onde eu vou fazer outra diminuição. Só tenho 2 pontos sobrando na base, faço uma diminuição. Após uma corrente, viro. Nesta carreira, eu vou fazer somente pontos baixos.
em toda ela, sem diminuição. Terminei a carreira onde eu fiz somente pontos baixos, faço uma corrente e viro. Nesta carreira eu já começo fazendo uma diminuição como na outra carreira e continuo fazendo pontos baixos até me restar somente 2 pontos na base sem que tenha sido feito. Só tenho 2 pontos na base, faço uma diminuição, uma corrente e viro. A próxima novamente, pontos baixos em cada ponto de base, um ponto baixo em cada ponto de base, durante toda a carreira. Terminada a carreira, uma corrente e viro o trabalho. E assim eu vou continuar sempre intercalando uma carreira com diminuição no início e no fim e a outra carreira pontos baixos sem diminuições. Eu vou fazer isso até que eu tenha somente 3 pontos baixos na carreira. Já tenho a carreira com 3 pontos que eu falei anteriormente. Agora eu faço uma corrente e viro. Nesta penúltima carreira eu vou fazer uma diminuição tripla, que é 3 pontos baixos fechados juntos. Desta forma, após ter fechado, faço uma corrente e viro, e na última carreira faço um ponto baixo, uma corrente. Posso cortar o fio deste tamanho, os 2 centímetros, e puxar. Arremato bem. Está pronto uma parte da estrela. Iguais a esta, eu tenho que fazer mais 9 partes. Já estou com a minha costurada, costurei com o mesmo fio amarelo que fiz a estrela. Com agulha de tapeceiro eu fiz uns pontinhos unindo as pontas de cada uma das 5 pétalas. Logo após eu fiz o entremeio. Este entremeio eu costurei por 15 carreiras, sempre fazendo isso em 2 partes de 5 pontas. Após ter unido todos os entremeios das 2 partes, eu uni estas 2 partes uma à outra, passando uma costura por todo o contorno do início ao fim, sempre reforçando os entremeios. Ao final eu deixei um tamanho de 10 centímetros sem costurar e fiz o recheio. Logo após eu fechei esta abertura igual eu fiz no restante das partes que foram costuradas.
O recheio eu coloquei de modo que ficasse macio, mas não murcho. Esta é a fonte que eu utilizei, vou deixar o editor aberto e copiar para a estrela. Essa hora do desenho é a hora de fazer exatamente como está na fonte escolhida. Preencho bem todas as partes que eu vou bordar com a caneta e está pronto. Aqui eu vou começar a fazer o ponto corrente. Conforme eu vou fazendo o desenho, eu vou virando a estrela, sempre de acordo com o ponto que eu preciso fazer. Preciso fazer uma volta, viro a estrela. E assim durante todo o desenho. Após ter feito o contorno, eu volto fazendo o contorno de outro lado e depois eu vou preencher também com o ponto corrente toda a extensão da letra, fazendo com que ela fique completamente preenchida, não aparecendo mais o rascunho da caneta. Assim eu vou fazer até que cada uma das letras esteja pronta. Passo uns pontos por entre o recheio, corto e está pronto. Faço o restante das letras igualmente. Aqui eu já terminei todo o nome, fiz exatamente, eu havia feito o rascunho, retiro o recheio que sai para fora, é completamente normal, e está pronto a estrela. Este foi o vídeo então, muito obrigada por assistir, valeu!